Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Veremos agora uma partida fantástica que aconteceu nem faz tanto tempo, tá? Aconteceu ontem, dia 22, tá? Eu tô gravando isso na segunda-feira, aconteceu ontem, domingo, dia 22. E aí, nessa partida fantástica, Magnus Carlsen mostrando que é o campeão mundial, mostrando que não tem medo de sacrificar a dama quando for preciso. Vamos lá? Não se preocupe, não é nenhum spoiler, acredito que não tem nada demais saber que o Carlsen sacrifica a dama, porque você vai se surpreender de qualquer forma. Magnus Carlsen com as peças brancas deu início a partida com D4, e aí o Navarra veio com cavalo F6, cavalo F3, D5. Se você não sabe quem é o David Navarra, ou David Navarra, ele é o número 1 da República Tcheca, beleza? Então vamos lá, seguindo C4, E6. Padrão, né? Abertura aí de peão-dama, são linhas bastante tradicionais. Bispo G5 é a linha escolhida pelo Carlsen, e aí o Navarra responde com uma linha bem interessante, com o bispo B4, leva umas batalhas bem interessantes, né, algumas batalhas bem agudas. O Carlsen disse depois na entrevista que não estava tão preparado, né, não estava esperando que o Navarra fosse de fato para esse tipo de abertura. Seguiu o cavalo C3, H6, e aqui as brancas têm que praticamente, né, é uma opção para as brancas, claro, entregar o bispo pelo cavalo, porque depois de E3, reforçando o centro e abrindo para o bispo de Casas Claras, temos o roque, torre C1 desenvolvendo, peão toma C4, bispo toma, e aqui as negras já vêm com C5, tentando desafiar o centro, abrir algumas linhas. Bem, temos peão toma C5, cavalo D7 atacando o peão. Existem várias opções aqui, o Carlsen decidiu jogar roque nesse caso, entretanto C6 é uma opção, tá? Inclusive até uma partida bem semelhante, né, foi que seguiu esse ano, com esse lance C6 aqui, o Carlsen jogando contra o Anish Giri, né? O Giri jogou C6 contra o Carlsen no início do ano está jogando de pretas essa posição, e aí o Carlsen seguiu com cavalo E5, o jogo veio acabar eventualmente no empate, mas aqui é bem tranquilo, né? Essa posição, as negras vão recuperar esse peão aqui de volta. Carlsen decidiu então jogar o roque, cavalo toma em C5, e aqui que tá. Existem várias opções aqui agora, tá? As brancas têm que ter cuidado, porque depois de dama E2, por exemplo, que parece ser um lance típico, tradicional, né, visando trazer para o jogo essa torre aqui em F1, não funciona tanto por causa de depois de bispo toma em C3, por exemplo, torre toma B6, as negras vão conseguir finalizar o seu desenvolvimento trazendo o bispo para casa B7, vão ficar com um jogo muito tranquilo, então é melhor evitar isso. E o Carlsen evita de forma muito interessante, jogando cavalo B5, e de repente esse bispo aqui parece bastante estranho, né, nessa casa. Tem aí uma ameaça agora de jogar A3, depois que o bispo viesse para casa 5, jogar B4 com um garfo tanto no bispo quanto no cavalo, ganhando uma peça. Então a ameaça é essa. As negras contra-atacam com o lance A6, o cavalo volta para D4, B5, o Navarra vem com tudo, com as peças, né, tentando manter a iniciativa. Então temos bispo E2, E5, ataca o cavalo volta para C2, atacando o bispo, é interessante, tá? As brancas não é tão legal jogar A3, por exemplo, porque as negras podem simplesmente continuar tomando o cavalo, e depois que peão toma, cavalo E6, e de novo, depois de cavalo toma em D4, jogar torre D8, elas vão conseguir recuperar o peão aqui, né, depois que esse cavalo for tomado. Então as negras também tem um lance bem tranquilo no caso de A3, mas o Carlsen depois de E5 vem com cavalo C2 atacando o bispo, e aí começa a ficar bastante interessante o jogo, né? O Carlsen, ele calculou muito bem, claro, e viu que depois de torre D8 parece que a dama tá caindo, né? Claro, se você não quisesse entregar a dama, jogar um lance chato, né, bem passivo com esse cavalo aqui, mas de qualquer forma parece que a dama tá caindo, o cavalo poderia ser tomado, né? Então a dama tá caindo e você pensa, poxa, como assim o Carlsen entregando a dama desse jeito? Mas na verdade tá tudo muito bem calculado. O Carlsen, sem medo, foi lá e jogou o cavalo, tomou o bispo em B4, permitindo que a torre possa tomar a dama lá embaixo. Ok, as brancas retomam. E qual é o ponto desse sacrifício posicional de dama? Por que eu digo sacrifício posicional?
Porque existem dois tipos de sacrifício: o sacrifício tático e o sacrifício posicional. No sacrifício tático, você sacrifica a dama em troca de, geralmente, conseguir algo que vale mais do que a dama, que nesse caso, muitas vezes é o checkmate. Ou, no caso, conseguir tantas peças que compensem e ainda, né, sejam mais valiosas que a dama. Contudo, como isso nem sempre é o caso, geralmente sacrifica-se uma dama pelo checkmate, é o chamado sacrifício tático. Nesse caso, o sacrifício posicional não tem uma ameaça crítica direta ao rei inimigo ainda, tá? E as brancas vão tentar, de fato, buscar compensação ou até uma superioridade baseada no jogo harmonioso. As brancas têm peças muito bem desenvolvidas, como é o caso que a gente vai ver no decorrer da partida, né? As brancas terminam ainda atacando esse cavalo aqui na casa C5, né? O cavalo branco pode vir rumo aqui a D5, esse cavalo fica de olho nesse peão aqui, então tem uma certa compensação desde já. As negras não se rendem, né? Não ficam só esperando. Muito importante isso, não ficar só esperando, e já vem logo contra-ataque com o lance A5, contra-atacando aí, vindo para uma troca de cavalos. Claro, favorece trocar peças, né? Não adianta, por exemplo, jogar algo tipo dama B6, seria horrível, por causa de cavalo D5. Perceba, o cavalo nessa casa central fica excelente, a dama está atacada, depois que A7, né, defendendo o cavalo. Algo tipo cavalo toma o peão em E5, esses dois cavalos são muito fortes. Então por isso que seguiu A5, contra-atacando o cavalo D5 de todo jeito. Bem, as trocas não seriam tão legais, né? Depois de torre toma um cavalo, peão toma, mesmo que as brancas recuperem um peão, né? Ganhem um peão, as negras podem jogar bispo E6, desenvolvendo sua peça final. Essa torre vem atacando aqui esse ponto em A2, né? Vem pro jogo agora. Então as negras estão bem tranquilas nesse caso, tá? Por isso que depois de A5 seguiu cavalo D5, nada de trocas, nada de colocar peças de graça no jogo. Dama vem para D6, esse cavalo não tem nenhum cheque potencial, né? Todas as casas estão defendidas pela dama, então beleza. O cavalo toma em E5, e aqui agora tem umas variantes interessantes. Veja essa posição, muito louca. Analise bem, tá? Nessa posição aqui, seguiu o bispo B7, ok? Sacou? Pronto, agora a gente volta. E vamos analisar. Ó, a dama pode tomar o cavalo? Pode. Olha só, é possível, tá? A dama tomar o cavalo, parece que não, mas é. Depois que a torre toma em C5, agora tem que ter muito cuidado, né? O cavalo ameaça aí algumas coisinhas chatas e tem várias outras ameaças, né? Mas vamos supor, torre toma. Ok. Vamos supor, dama toma um peão em B2, melhor para as negras. Aqui agora, as negras têm algumas situações interessantes. Por exemplo, parece que as brancas estão vencendo depois de cavalo E7, né? Você pensa, bispo aqui está caindo, tem várias possibilidades, né? Parece tudo sob controle para as brancas, mas as negras têm um recurso muito interessante nessa posição. Primeiro, de fato, se você trouxer o rei para cá, fizer qualquer outra coisa, é ruim, tá? O primeiro passo é jogar o rei para H8, preste muita atenção, H8 primeiro. Depois de torre D8, cheque, por exemplo, tá? Rei H7 subindo, bispo D3 cheque, e aqui agora, nessa posição aqui tem um lance fantástico, bispo F5, fantástico esse lance. Aqui, se você tomar com o bispo, por exemplo, né? Depois de bispo toma F5, G6, você precisa ter muito cuidado com a dama entrar aqui na última fileira para não levar mate. Então, sua torre está caindo aqui também, bispo está caindo, muita coisa do tipo. Se a torre volta, vamos supor, tu pensa, vou salvar minha melhor peça, peão toma em F5, é interessante, depois de cavalo toma, dama toma um peão em A2, e as negras estão muito boas, na verdade, né, com esses dois peões passados. Na verdade, talvez um caia aqui, mas esse daqui garante uma certa vantagem para as negras, né? A torre apoia muito bem esse peão avançando, então é uma posição boa. Depois de um fantástico lance bispo F5, lembre-se, isso é uma variante de análise. Não vale torre toma em A8, né? Então, como você deve imaginar, dama A1 cheque, e a última fileira decide, né? Depois de bispo F1 não adianta a cravada, bispo D3, depois de H3 abre na carta de escape o rei, dama toma, mesmo que o rei tente escapar, bispo E4 mata de vez o jogo, porque ameaça o mate em G2 e ameaça a torre lá em cima.
Então, são recursos muito interessantes em uma posição muito criativa, né? Muito difícil. Precisa ter muito cuidado, né? Talvez, de repente, aí não tivesse tanto tempo suficiente para calcular tudo isso. É muito complicado de ver. Mas nada disso seguiu. O David Navarro decidiu jogar o lance bispo B7, desenvolvendo o bispo. Seguiu o bispo F3 por parte do Carlsen, né? Torre C8, cavalo G4. O cavalo fica numa casa não tão legal, né? Depois as brancas vão mudar um pouco ele de posição. Dama volta para F8 para evitar qualquer cheque descoberto. H4 para depois, né, abrir rotas aí de fuga para o cavalo. Cavalo volta para D7. Temos trocas de torre. E aqui que tá. Depois que uma torre vai embora, né? Aqui depois de A3, H5 atacando o cavalo, cavalo H2, né? As negras jogaram G6. E depois disso, você começa a perceber que as brancas vão perdendo a certa ofensividade que elas tinham, né? A coordenação, e as negras vão pouco a pouco vindo em busca dessa coordenação para si, em busca da atividade das peças. E as brancas têm que ter cuidado agora, já que antes com duas torres era muito mais simples, né? Talvez fosse mais fácil colocar pressão nas negras. Ok, bispo E2, ataca o peãozinho lá em cima. Cavalo E5, as negras decidem entregar o peão em troca de colocar as peças no jogo, né? Bispo B7, o cavalo vem para C3. Ok, as brancas também vão pouco a pouco tentando deixar sua torre numa coluna aberta, né? Defender o bispo com o cavalo, enfim, cada um fazendo o que é possível. Dama E7, a dama também vem para o jogo. Torre D4, defende o peãozinho lá em H4 que estava sendo atacado. Dama E6, trazendo a dama para mais perto do centro. Cavalo F1, dama B3, ameaçando agora, né, o peãozinho aqui em B2, a torre tem que voltar defendendo. Cavalo C4, colocando mais um atacante, né, tanto nesse peão quanto na torre. E aqui agora, bem, as brancas, ou o Carlsen no caso, poderia talvez tentar algo, levar para linhas de empate com o bispo toma, né, dama toma, e de ficar nessa aí, né, repetindo lances. Entretanto, parece que o Carlsen estava de fato querendo vencer, né, querendo tirar leite de pedra, e jogou o lance torre D7, nesse caso vindo para o contra-ataque geral, né. Ok, as negras tomaram em B2, torre toma o bispo, né, algumas trocas aí de peças menores, ok. E aqui o Carlsen vem com tudo, com o bispo E8 atacando esse peão aqui, né, vem com tudo mesmo para trocar peças, e é muito louco isso. As brancas têm que ter um certo cuidado, de vez em quando dama e cavalo podem ser bastante perigosos, né? Mas vamos ver como foi que seguiu. Seguiu rei F8 nesse caso, bispo toma em F7, a dama vem para C6. É interessante que a gente fica muito tentado a jogar aqui, né? Por exemplo, dama toma em A3, mas vamos ver o que aconteceria se dama toma em A3, o bispo poderia sair tomando o peão em G6, por exemplo, e aí depois de algo do tipo, sei lá, dama C3, cavalo G3, com a ideia de vir para F5, as brancas de repente estão aí criando uma teia de mate, né, para dar mate, então tem que ter muito cuidado com isso. Dama C6 foi o lance escolhido, atacando a torre tomou o cavalo, ok, trocas aí de peças menores, beleza, torre D2, dama vem para A4, as brancas têm que se manter de olho nesse peão, na defesa deles. Se elas perderem esse peão e deixar esse peão passado aqui, meu amigo, perdem de vez, já era o jogo. Elas têm que tentar ao máximo coordenar torre e cavalo, que às vezes nem é tão fácil, mas tentar coordenar o máximo possível e tentar fazer valer essa vantagem também aí de dois peões que elas têm. Então beleza, siga o torre D3 defendendo, a dama toma um peãozinho H4, torre D7 cheque, e vem para G8, torre D4, a dama volta para lá, A4, defendendo o peão, a torre está numa excelente casa agora, dama 3, G3, dama 1, rei G2 ainda cravada, G5, interessante, para as negras, né, avançar os peões, tentar alguma coisa na ala do rei, mas o Carlsen, ele tem uma técnica excelente e mostrou, né, que mais uma vez é o campeão mundial. Jogou cavalo D2, G4, cavalo E4, buscando a coordenação das peças. Perceba como é legal essa coordenação, né? Peças muito bem ativas nesse caso. A dama sozinha se mostra ineficiente contra o poder da união dessas peças. Dama C1, cavalo F6 cheque, cai mais um peão, e aí a posição começa a ficar mais complicada, né? Dama C6 cheque, o rei vem para G1, dama C1, rei H2, rei G6, cavalo F4 cheque, o cavalo agora está na casa excelente, né? O Carlsen
tem essa habilidade muito forte de colocar as peças justamente onde elas têm que estar. Depois de dama C2, cavalo F5, dama D3, talvez tenha sido o erro final, tá? E4, permitindo que esse peão avance, dama D7, E5, não adianta, né? Com esse lance o peão fica mais próximo de avançar, e além disso a torre já defendendo ali. Então seguiu dama H7 cheque, revém para G1, dama G6, e aqui depois de cavalo D6, meu amigo, muito difícil, ameaçando-se agora o lance torre F5, né? Depois de dama E6, seguiu de fato torre F5, não adianta, se o rei voltar para cá, segue torre F6, né, ganhando a dama, então tem que entregar. Depois disso, vem aí para um final de peões, onde as brancas estão ganhas, tá? Nesse caso, e eu te pergunto até o que você jogaria de brancas nessa posição. É um final bem interessante, apenas um único lance vence. Eu acredito né, que apenas um lance vença nessa posição, mas você pode tentar ver. Talvez não só um, mas talvez o lance a seguir seja o mais bonito. O lance é F4, muito legal, né? Defendendo o peãozinho em E5, permitindo que as negras tomem, né, façam uma captura em passante. Mas não tem problema, depois de F2, rei toma em E5, rei toma em F3, as brancas estão ganhas. Como? Se você já viu o nosso curso de finais, você já deve ser fácil para você, né? Depois que as negras jogam rei F5, mantendo sua posição, se você jogar aqui agora, talvez não seja o melhor lance, talvez seja ruim, mas de fato, rei E3 garante a vitória. O rei vai marchar até esse peão capturar e, claro, divertir, né? O rei não consegue dar conta de defender esse peão e os peões estão bem distantes um do outro. E aí, depois dessa partida, depois de 64 lances, Magnus Carlsen de fato vence a partida. Vamos lá, né? Chegamos ao fim de mais uma partida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Partida longa, porém muito bonita, muito interessante, e mostra aí mais uma vez porque o Carlsen é de fato campeão mundial. Forte abraço e Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.